texto de hoje, como está indicado no boletim, é Colossenses capítulo 3, versículo de número 14. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Esses são apenas esse versículo que vai nortear o nosso texto, a nossa reflexão dessa noite, mas eu queria que, de lição de casa, você se comprometesse comigo, que você vai pegar esse texto, capítulo 3, e vai fazer essa meditação no seu lar. Tudo bem? Esse capítulo 3 todo, ele servirá de pano de fundo para a nossa reflexão. E eu queria começar com uma ilustração que uma vez, certo professor, em um experimento científico na escola, ele deu a todos os alunos um barbante. E esse barbante, ele pediu então que os alunos tentassem quebrar esse barbante. E essa tarefa foi uma tarefa muito simples de ser executada. Todos rapidamente conseguiram ali quebrar os barbantes. Em seguida, então, ele pegou vários desses barbantes, ele entrelaçou, criando então, entre esses barbantes que estavam cortados, uma corda. Aí ele desafiou que novamente todos os alunos fossem tentar quebrar agora essa corda. E ninguém conseguiu executar essa tarefa. Essa simples ilustração, ela também pode ser comparada para nós como é o amor de Deus que nos une. Sozinhos, nós somos frágeis, sozinhos, nós temos as nossas limitações, mas quando estamos unidos pelo amor de Deus, nós então nos tornamos inquebráveis, assim como a experiência desse professor. O amor é o que dá sentido à nossa existência. Se somos vivos, é por conta do amor de Deus, que nos ama e que nos une. Em tempos que nós observamos várias indiferenças, é tempo de divisão, nós precisamos resgatar entre nós, como povo, como sociedade, a essência do amor que nos une em Cristo Jesus. A carta de Paulo aos Colossenses nos ensina sobre essa unidade. A carta de Paulo, ela vai mostrando então que o amor, ele é um vínculo perfeito e que nos mantém firmes na fé e também firmes na comunhão uns aos outros. Essa carta foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo enquanto ele estava preso, provavelmente estava em Roma, e a igreja de Colossos enfrentava desafios teológicos. Sabe o que é isso? Problemas de internamente pessoas pregando coisas que não eram de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos cristãos, introduzindo influências gnósticas, por um lado, baseado pelas filosofias, e também um certo peso de um certo autoritarismo levado pelo princípio judaico, mas um princípio mais assim extremo, que também acabava destoando das práticas que Jesus tinha ensinado para o seu povo. No capítulo 3, Paulo está exortando aqui os irmãos e as irmãs da igreja de Colossos, para que os cristãos então vivessem uma nova vida em Cristo Jesus, deixando para trás todas as práticas, tudo aquilo que os afastavam da comunhão com Deus,
todas aquelas práticas mundanas, então deveriam se revestir das virtudes de Deus. Versículo que nós lemos, esse versículo de número 14, ele é o ápice dessa exortação. Ele é o ponto mais alto do texto de Paulo, apontando que o amor, como um elo supremo, que une todas as nossas virtudes. E eu queria aqui trazer alguns pontos para a nossa reflexão dessa noite, onde então vamos trabalhar aí os versículos de 12 a 14, cujo tema, o título desse primeiro ensinamento, desse primeiro tópico é o amor como a base da unidade cristã. O amor como a base da unidade cristã. O amor não é apenas um sentimento. Quando nós falamos do amor de Deus, nós não temos apenas o entendimento de um sentimento, como um casal de namorados que está namorando, que fica o tempo todo, eu te amo, e aí a outra pessoa, eu também, eu te amo. Quando nós falamos do amor de Deus, nós entendemos que não é apenas um sentimento, mas é uma escolha, é um compromisso. Paulo aqui está destacando que nós devemos nos revestir de compaixão, nos revestir de bondade, nos revestir de humildade. Nós devemos nos revestir de mansidão e também de paciência. Mas o amor é aquilo que dá liga para tudo isso acontecer. Sem o amor, essas virtudes não se sustentam. Se não houver amor, não tem como preservar estes princípios. Talvez como um edifício, um prédio, que ele precisa de uma estrutura para ficar em pé, firme, para não cair. Esses dias um prédio que tinha uma estrutura para 2, 3 andares, tinha 7, caiu. O amor é igual. Se não tivermos essa base entre nós, a igreja, ela precisa do amor para se manter unida. Sem o amor, não há possibilidade de existir a unidade da igreja. É preciso amar uns aos outros. É preciso amar a Deus acima de todas as coisas. E essa base que sustenta a nossa igreja tem que ser o amor divino. E esse amor divino, ele começa quando nós amamos uns aos outros. Não é amar apenas aquelas pessoas que você gosta. Não é amar aquelas pessoas que você tem simpatia. É amar a todos igual, sem distinção. Segundo ponto, segundo ensinamento para essa noite, o amor que protege e sustenta. A leitura que o presbítero Ricardo fez na liturgia de hoje remete ao Salmo 91 e fala então aqui o salmista, que nos lembra que aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio estão sob a sua proteção. O amor de Deus não apenas nos une, não é apenas um pilar, mas também nos guarda em meio às adversidades, em meio às crises. Quando estamos enraizados no amor divino, nós encontramos forças. Essa força que não vem de nós, ela nos capacita para que possamos enfrentar vários desafios da nossa vida, sem perder a nossa fé, sem perder o nosso amor e sem perder a esperança. O amor de Deus é que nos protege e nele temos força. Quando
as coisas não vão bem, atribua este momento de dor, de sofrimento, como um momento onde Deus vai lhe capacitar para que você possa sair desse momento. Em terceiro lugar, o amor que transforma relações. Voltando ao texto de Colossenses, no versículo de número 13, que é um antes desse que nós vemos: perdoar e suportar uns aos outros são marcas do verdadeiro amor cristão. Perdoar e suportar são coisas, sentimentos que nós temos que experimentar. Perdoar porque somos falhos, porque cometemos erros, que às vezes, talvez podemos falar alguma coisa que não agrada. Às vezes você não está num bom dia, ou alguém não está no bom dia e te deu uma resposta atravessada, não é? E você tem que suportar. Agora, quando nós nos permitimos experimentar o perdão de Deus e suportar também uns aos outros, nós temos a vivência do amor que é divino. Paulo nos lembra que assim como Cristo nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Lembra que eu falei no domingo passado, a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina que nós devemos pedir perdão para Deus na mesma proporção que nós perdoamos aos nossos devedores. Esses dias eu tenho que parar de ficar vendo coisa na internet. Esses dias teve um rapaz que ele falou que nós não precisamos mais fazer a oração do Pai Nosso. E eu queria alertar vocês, irmãos, porque às vezes as pessoas não vêm na escola dominical, aí fica assistindo essas coisas na internet e não sabem do que está vendo, né? A oração do Pai Nosso é para ser feita todos os dias, se possível. No culto nós estamos introduzindo a oração do Pai Nosso, sempre na liturgia da ceia. E a parte que nos toca aqui com esse texto é justamente uma concordância com a oração que Jesus nos ensinou. E na mesma proporção, na mesma medida que nós amamos uns aos outros e perdoamos uns aos outros, nós temos o amor de Deus e nós temos o perdão de Deus sobre os nossos pecados. Sabe por quê? Porque todos pecaram. Eu peco, eu pequei e eu vou pecar. Você pecou, você peca e ainda vai pecar. Mas todos nós carecemos da graça de Deus. E é por isso que nós, quando oramos, falamos com o Senhor a oração do Pai Nosso, nós nos lembramos que somos devedores do amor de Deus e que nós temos que amar e perdoar ao nosso semelhante, na mesma proporção que queremos o amor de Deus. E por isso, essa oração ela não é desatualizada. Por isso essa oração ela é viva para os nossos dias hoje. A oração do Pai Nosso é um princípio cristão que não deve ser esquecido. A oração do Pai Nosso deve ser sempre um lema de vida do cristão, que entre outras coisas nos ensina a amar e a perdoar uns aos outros. A oração do Pai Nosso fala de outras coisas também, mas aqui no texto é o que nos faz aqui olhar e analisar. A comunhão na igreja só é possível quando nós aprendemos a amar como Cristo nos amou, sem exigir de nós perfeição, sem exigir a perfeição do outro.
Amar as pessoas não é que as pessoas vão se tornar do jeito que você quer. Você vai amar ela do jeito que ela é. Você vai perdoar ela com todos os defeitos que ela tem, mas oferecendo como Deus proporciona para nós a graça. Nós também temos que ter compreensão uns com os outros. É um sermão um pouco mais puxado, vai ter mais 2 ensinamentos. E o próximo fala do amor como expressão da conversão e da renovação. Sim, o lema da igreja é conversão, renovação e graça. E no versículo de número 10, nós conseguimos enxergar o lema deste ano, que fala sobre conversão, que fala sobre a renovação e fala sobre a graça. E o amor é a expressão viva dentro dessas transformações. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós nos revestimos então do novo homem, criado segundo a imagem de Deus. Este novo homem é movido pelo amor, pois Deus, Ele é amor. As velhas práticas se passam, agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E ser essa nova criatura reflete em nós o amor de Deus. Você não é uma nova criatura pelas suas forças, pelas suas convicções, pelo seu entendimento. Você é uma nova criatura porque o Espírito Santo do Senhor está com você. Pelo amor de Deus, um Deus que te ama, que te resgata do pecado, e você tem uma nova vida com Cristo. Assim também, quando participamos de um processo de renovação, uma renovação espiritual. Sabe aquela pessoa quando começa a ficar com uma vida desanimada, já não tem a mesma motivação para ir para a igreja, se for tudo bem, se não for também está tudo bem. Resgatar a essência do primeiro amor para nós que somos cristãos é também um objetivo, um alvo a ser alcançado. Como é bonito ver uma pessoa que está vivendo o primeiro amor, a prática do primeiro amor, a leitura da Bíblia, os cânticos de louvor, cada dia quer cantar um cântico diferente. O pastor está fazendo a leitura bíblica anual, todo dia a pessoa está acompanhando a leitura bíblica. A vontade de aprender. Agora isso, quando começa a ser esquecido no meio de nós, é um sinal de alerta que precisamos ligar, acender. É sinal que precisamos viver um processo de renovação. Seja a conversão, seja a renovação, você só vai experimentar a conversão ou a renovação diante da graça do nosso Deus. E o quinto ponto, a quinta lição, o quinto tópico dessa noite fala do amor que nos envia ao mundo. O objetivo nosso como igreja é um só: é proclamar o Evangelho. Na aula de liderança, quem veio? Nós falamos sobre a vocação de Deus, um Deus que nos chama e que nos capacita. Mas qual a finalidade? Se perguntarem para você hoje, para que serve a igreja? A igreja tem um papel de proclamar o Evangelho. A igreja tem
o principal papel de o anúncio do reino de Deus. É para isso que nós nos reunimos. É para isso que nós fazemos culto. Para que cada um, quando sai daqui, possa também ser um instrumento na mão de Deus. Para pregar, para proclamar o Evangelho. E nós só temos condições de anunciar o Evangelho ao mundo, às pessoas, aqui no bairro de Sacomã, onde estamos inseridos, é pelo amor de Deus. É esse o amor que nos prepara e que nos vocaciona e que nos envia. Somos chamados não apenas para amar uns aos outros, dentro da igreja. Já não é fácil, né? Mas não é só essa a tarefa. Mas para levar deste amor para as outras pessoas que aqui não estão, que não frequentam essa igreja, como nós falamos, não congregam aqui. O amor de Deus nos impulsiona para a evangelização, para o cuidado daqueles que precisam. Temos que ser luz aonde há trevas. Temos que ser o sal da terra para preparar, dar o gosto, o sabor. Mas também remetendo à época da Escritura, o sal também que preserva, um sal que não deixa a comida estragar. Ser sal é dar um sentido, um significado. E luz é iluminar o caminho das pessoas. E a nossa missão, a missão da igreja, se nunca ninguém te falou isso, com prazer eu aqui vou falar de primeira mão para você, que a missão da igreja presbiteriana independente de Sacomã é que nós possamos viver esse amor na prática, para alcançar novas vidas para Jesus. Se você tem uma missão de levar o Evangelho para outras pessoas, você só vai levar um Evangelho para outras pessoas do qual você conhece, do qual você lê, do qual você se relaciona com ele. Caso contrário, você vai levar para as pessoas as suas próprias convicções, os seus próprios interesses. A palavra de Deus, irmãos e irmãs, tem que ser conhecida por nós, tem que fazer um sentido. E só faremos sentido na vida de outras pessoas se primeiramente a mensagem do Senhor fizer sentido na nossa vida. Caso contrário, não vamos conseguir ser o sal da terra, não vamos conseguir ser a luz do mundo. O amor que nos une é mais do que uma emoção passageira, é a essência do nosso chamado em Cristo Jesus. Paulo nos desafia a revestir-nos deste amor, pois ele é o vínculo perfeito e nos torna verdadeiramente um corpo em Cristo. Mas, assim como acorda lá da experiência do professor do início da mensagem, feita de vários barbantes que estão entrelaçados, que ninguém conseguiu romper, que a Igreja Presbiteriana Independente de Sacomã seja inquebrável pelo poder do amor de Deus, que saiamos hoje daqui e possamos decidir amar mais, perdoar mais, servir mais e viver este amor que nos une para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém.